Pessoal, essa atividade que a gente vai apresentar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Eu sei que teve alguns exercícios que vocês tiveram dificuldade para realizar, por conta de que, além dos ângulos internos, tinham alguns ângulos externos também que estavam lá e ficou meio confuso, né, na verdade. Então, a gente preparou uma atividadezinha para falar sobre um conteúdo anterior a esse, que seriam sobre os ângulos complementares e os ângulos suplementares, tá? Então, a gente vai depois falar um pouquinho sobre isso também, que é um outro formulário que a gente vai disponibilizar também para vocês, tá? A correção desse, né? Isso. Vamos começar com a correção primeiro, depois a gente vai para os outros, que os outros são bem mais fáceis. Os demais, eu acho que eles vão, né, conseguir fazer tranquilamente. Sim. Né? O mais complicado para eles foram esses exercícios aqui. Tá. Então, pessoal, é o seguinte, nesse formulário, a gente colocou primeiro o conceito sobre a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. E qual seria esse conceito? Que qualquer que seja o triângulo, tá? Pode ser o triângulo equilátero, isósceles, escaleno, dependente da classificação dele. A soma dos ângulos internos, olha, os ângulos internos são esses destacados aqui, pintadinhos, ó, vermelho, amarelo, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer sempre vai ser 180 graus, tá? Então, ó, pode ver, os triângulos, eles têm tamanhos e formas diferentes aqui, mas a soma dos ângulos internos sempre vai dar 180 graus, tá? Então, esse é o conceito da propriedade particular da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Aí, a gente demonstrou aqui um vídeo, né, de como resolve esse exercício para fazer a soma dos ângulos internos. E a primeira atividade, ela tá como uma situação problema, tá? Então, diz o seguinte, a lição de casa de André era medir os ângulos internos do triângulo abaixo, desse triângulo aqui, ó, e marcar as suas medidas. André mediu 2 desses ângulos e deixou o terceiro para medir no dia seguinte. Ao amanhecer, foi terminar a sua lição, mas não encontrou o seu transferidor. A medida do terceiro ângulo que André precisa descobrir mede, então, como eu já tinha falado anteriormente, soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, 180 graus. Então, eu tenho 2 ângulos aqui, olha, com a informação, ó. Esse em verde tem 78 graus e esse em amarelinho tem 53 graus. Então, esse aqui está sem a informação do grau. Mas eu sabendo que a soma dos ângulos internos dá 180, eu tenho como descobrir qual é o ângulo que não está em destaque aqui, não é mesmo? Então, aí eu tenho que fazer o quê? Somar esses ângulos que eu tenho, certo? E subtrair de 180, porque aí eu vou descobrir qual é a medida do ângulo que está aqui em azul, tá? Ou, se preferir, se quiser fazer através da equação e colocar aqui como x, também dá para fazer. Então, seria 78 mais 53 mais x é igual a 180. Então, tem 2 formas que você pode resolver aí, tá? Ou você faz a forma direta, que é o cálculo direto, né, subtraindo de 180, somando esses 2 ângulos e subtraindo de 180 graus. Ou então, você usa a equação do primeiro grau com a incógnita x, no caso aqui desse ângulo que não está aparecendo. Então, como ficaria aí o valor? Vamos lá, vou pegar aqui a calculadora. Se alguém já fez, quiser responder no chat, pode responder. Opa, essa não é a calculadora. 49. Isso, tá? Então, vamos confirmar. Quem respondeu? Pamela. Amanda? Pamela? Pamela. Pamela, desculpa. Então, ó, 78 mais 53 é igual a 131. Aí eu já vou subtrair aqui, menos 180. É igual, aqui, ó, 49. Tá? Então, nesse caso, você consegue resolver pela forma direta, tá? Sem utilizar a equação do primeiro grau. Porque aqui eu tenho só números, tá? Então, mas quando você tem aqui valores com x e números, aí a melhor opção é usar a equação mesmo, tá? Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Ou esse tá fácil? Tá fácil. Ah, legal. Então, vamos passar para o próximo. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, Eliana, para você. Vou apresentar, pessoal, tá? Esse próximo, eu fiz um videozinho para vocês entenderem, tá? Então, eu vou estar compartilhando, e aí, vocês tendo dúvida, eu pauso o vídeo e a gente... Todos conseguem visualizar? Mais um exercício envolvendo... Dessa vez, mais um exercício aqui envolvendo os ângulos internos de um triângulo. Dessa vez, nós temos que descobrir estes ângulos aqui, né? O ângulo x e y e a medida desses ângulos, né? É o exercício 2. Está pedindo, respectivamente, as medidas dos ângulos x, y e z. Bom, primeiramente, a gente tem que lembrar que o ângulo de meia volta, de meio giro, mede 180. Então, eu tenho aqui esses 2 ângulos aqui, o y e 120, os dois dá 180.
Então, aí, de cabeça aqui dá para descobrir qual é o valor de y, né? Porque, ó, qual é o número que somando com 120 vai dar 180? 60, né? 120 com mais 60 dá 180. E aqui também é o número que, somando com 75, vai dar 180. Que a gente tem aqui novamente, o meio giro, né? Os dois vai dar 180 graus. Então, você vai fazer o quê? 180 menos 75, vai descobrir que esse ângulo X aqui vale 105 graus. E aí, por último, para descobrir o ângulo Z, é só somar. Esse 60 com mais o 105, que vai dar 165, com mais o Z, vai dar 180 graus. Vamos resolver as equações assim, para você entender. Então, aqui eu substituí, né? Pessoal, vocês entenderam até aí? Sim. Sim. Tá. Tá vendo que vocês sabem, né, que o ângulo de meia volta é 180, porque uma volta completa dá 360, vocês lembram, não é? Então, por isso que eu disse que dá para fazer de cabeça aqui, achar o valor do y. Por quê? Porque eu sei que é o que falta para 180, para completar aqui com 120, para dar 180 é 60. Resolvendo a equação, mas nem precisaria. Porque nós vamos ver que este ângulo y aqui, ele é o suplemento de 120. Já vou mostrando essa linguagem, porque já vai facilitando no exercício dessa atividade dessa semana, da próxima semana. Então, continuando. O Z é o que eu procuro, o X é 105, o Y é 60. Então, somando o Z mais 105 mais 60 dá 180 graus. Agora, vamos somar aqui, ó, 105 mais 60 vai dar 165. Coloca. Então, 180. O último, o Z vai ser 180. Operação inversa, menos 165. Qual que é o valor do Z? Porque é 180 menos 165, dá 15. Esse ângulo aqui mede 15 graus. X 105, o Y 60 e o Z 15 graus. Se somar, 105 mais 60 mais 6 vai dar 180 graus. É esse aqui, né? Era só você lembrar que o ângulo de meia volta, que é o X mais o X mais 75 aí, né, dá 180, só descobriu o que falta aqui para 180, e o Y é só o que falta a 120 para, o que falta para formar 180. Isso dos três, que é a definição da soma dos ângulos internos de qualquer triângulo da 180. Tudo bem? Então, o terceiro, né? É 105, 60 e 15 graus. Falar do próximo, Lu? Alguém tem dúvida, Nancy? Não. Então, esse aqui, Esse ó. é o mesmo que eu expliquei, né? Em cima. Soma, gente, soma. Ó, 90 com mais 30, vai dar quanto? 90 mais 30, 120, certo? 180 é a soma dos três. Você pega 180 menos os dois aqui dá 120. 180 menos 120 é o valor do X. Quanto que é 180 menos 120? Fala aí. Não estou vendo o chat. 30. É fácil, né? Vamos passar. Eu estou falando, Lu, mas se você quiser explicar aí. Não, tranquilo. Todos são o mesmo processo. Esse também é igual, ó. Esse também, ó. Então, entendeu, né? Soma os dois que você já tem aqui. 30 mais 55. Os três tem que dar 180. Você faz a subtração. O total, né, 180, menos a soma dos dois é o ângulo que está faltando. Exercício 4. Posso ir para o 5 ou tem alguém que ainda está com dúvida? Você quer falar do 5, Lu? Posso falar. Tá. Então Posso falar assim? Eu acho que se você deixar a apresentação de tela, eles conseguem visualizar? Sim. Então não precisa nem apresentar a minha, né? Apresento a sua mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Essa figura aqui, ó, desse triângulo, representa um triângulo isósceles. E o que é um triângulo isósceles? Onde ele tem dois lados de medidas iguais, ou seja, as medidas são congruentes, são iguais. Então, esse lado aqui e esse lado aqui, ó, AB e BC, eles têm a mesma medida, tá? Então, já que eles têm a mesma medida, o ângulo também é congruente, também é... Pronto? Voltou. Então, vamos lá, ó. As medidas dos lados desse triângulo, que é um triângulo isósceles,
Elas são iguais, tá? Por isso que ele é um triângulo isósceles. Triângulo isósceles tem essa classificação, tá? 2 lados de medidas iguais e um lado diferente. Então, aqui no caso, essa medida desse lado e desse lado, AB e BC, tem a mesma medida. Então, isso significa que os ângulos também são iguais. Então, vocês já sabem que esse X e esse X têm a mesma medida, ok? Aí, vamos lá, ó, o que diz o problema? O triângulo ABC é isósceles de base AC. A base é aqui embaixo, ó, essa base aqui de lado, tá? As medidas dos ângulos da base marcadas com X são desconhecidos. Qual seria a medida de X? Então, vamos lá. Se o total é 180, certo? Eu tenho aqui uma medida de 40, nesse ângulo aqui, ó, de vértice B, tá vendo? A medida é 40. E não tenho a medida desses dois aqui, tá? Mas eu sei que cada um deles aqui tem a mesma medida. Só que o total é 180. Vocês conseguem fazer de cabeça quanto que vai dar cada valor de X? 50. 50? Então, vamos lá. Vamos ver se dá 180? Conforme você está falando? 50 mais 50, 100. 100 mais 40, 140. Então, não pode ser 50, certo? Os dois têm. 70? Oi? 70? Isso, olha só. Nem 70. Tem 60 ali? 70, 140. Então, 140 com mais 40, 180. tudo bem? Nem precisamos montar uma equação aí. Mas, se vocês quiserem, eu demonstro através da equação. É simples também. Acho que não precisa, né? No caso, seria assim, ó. Como vocês montariam uma equação? 2x mais 40 é igual a 180. Tá ok? Só para quem quiser verificar os cálculos depois. 2x mais 40 é igual a 180. Aí vocês vão chegar no valor de x. Entendido nesse caso? Sim. Então tá bom. Vamos para o próximo. A questão 6 diz o seguinte: 3 amigos encontram-se em pontos diferentes, não alinhados de uma praça. Então, tá aqui, ó. Primeiro amigo tá aqui, segundo amigo tá aqui, o terceiro tá aqui sem medida. O primeiro avista os outros dois sobre um ângulo de 62 graus. Então, esse primeiro aqui, ó, ele avista este e esse sobre um ângulo de 62 graus. O segundo avista os outros dois sobre um ângulo de 78 graus. Então, ó, o segundo amigo tá aqui e ele está avistando os outros dois sobre um ângulo de 78 graus, certo? Aí pergunta, sob qual ângulo o segundo amigo avista o terceiro... sob qual ângulo o terceiro amigo irá avistar os outros dois? É que ficou apagado aí, eu não consegui enxergar. Então, vocês já sabem que a soma dos ângulos internos, 180. Então, qual será o ângulo do terceiro amigo aqui, ó? 40. 40? É 78 com mais 2 dá 80, né? Com mais Sim. 70, 140. Isso mesmo. Perfeito. Certinho. Tá ok? Alguma dúvida? Não. Próximo agora. Não. Fez videozinho, né, Eliana? Ou não? Certo? Não, não fez não. Fiz É 8. só para descobrir o valor de X. Alguma dúvida nesse, pessoal? Está fácil também, né, ó. 80 mais 70. Aí faz menos 180, vocês vão descobrir o valor de X. Tá? 80 mais 70 é... 150. 150 menos 180. Ou 180 menos 150, né? É. Se fizer, vai dar negativo, sabendo que o ângulo não é negativo, é só tirar o sinal, né? É, só tirar o sinal, é. Só para ficar mais fácil. Tudo bem, gente? A questão 8 é o seguinte, ó. Observe a figura a seguir. Qual o valor de X nesse triângulo? Então, aqui nós temos, vou tentar aumentar aqui, para vocês enxergarem melhor. Nós temos a mesma propriedade. Qual é a propriedade? Nós temos 3 ângulos em que a soma vai dar quanto? Se é triângulo, a soma dos 3 dá 180 graus. Só que, o que acontece? Nós não temos só o valor de X. O X, ele está o quê? Ele está multiplicando 2, somando 20. No outro ângulo, o X está multiplicando 4, somando 40. O terceiro ângulo aqui, o X está multiplicando com 6 e somando 60. O que a gente vai ter que fazer? A soma, do mesmo jeito, a soma dos 3 ângulos igual 180. E aí vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer a resolução como? Do jeito que a gente fez com monômios, quando a gente estava resolvendo as equações, as
enfim, a gente vai ter que fazer essa soma aqui dos monômios. Professora, Pois não. eu posso, tipo, somar os três, aí eu vou ter só uma equação. Aí eu pego o resultado e divido por 3? Não, porque aqui nós não sabemos com certeza que se é um triângulo equilátero, né? Não tá dito que é um triângulo equilátero. Então, não dá, tá? A não ser que tivesse x, x e x, aí seria bem, né? Tava na cara, porque aí você somava x mais x mais x, 3x igual a 180, 180 dividiria por 3, né? O x seria 60 graus. Mas aqui, você tem que descobrir o número x. É o número x, não é a medida do ângulo. Então, eu vou mostrar o videozinho. Novamente, nós temos aqui um problema envolvendo a soma dos ângulos internos de um triângulo. É a questão 8. Observe a figura a seguir. Qual o valor de x nesse triângulo? Então, nós iremos fazer a soma dos 3 ângulos e igualar a 180, porque a soma de 3 ângulos internos de qualquer triângulo vai dar sempre 180 graus. Só resolver a equação. Então, já montado, fica assim, ó. Esse ângulo aqui, ó, 2x mais 20. Precisaria 2x mais 20 mais 4x mais 40, que é o próximo ângulo. Colocou aqui, ó. Mais 6x mais 60. A soma dos 3 ângulos vai dar 180 graus. Próximo passo, a gente resolver. A gente resolve assim. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho x, x e x. São monômios semelhantes. Tem a mesma parte literal, mesmo x, mesmo expoente. Então, a gente pode juntar. Fazendo o quê? Somando os coeficientes, os números que acompanham a letra, né? Então, eu tenho 2 mais 4 mais 6. 2 mais 4 dá 6, mais 6 vai dar 12. Então, esse 2x mais 4x mais 6x vira 12x. Então, vira 12x, né? Agora vamos somar o quê? Os números que não tem letra, né? Então, eu tenho que 20 mais 40 vai dar 60. Com mais 60 vai dar 120. Igual 180. Próximo passo, a gente vai deixar o número que está com letra do lado esquerdo e o número que está sem letra. A gente vai fazer a operação inversa. Sempre assim, para facilitar. Vai ficar 12x igual 180, 20 vira menos, mais 120 menos 120. Vou ver aqui o número de x igual 180 menos 120, vai dar 60. Posso isolar o x. Novamente, operação inversa. O todo está multiplicando o x, a operação inversa é a multiplicação e a divisão. E 60 dividido por 12 dá 5. Porque 5 é 60. Logo, o valor de x é 5. Certo? X vai. Então, questão 9 tá logo aqui. A questão 9, novamente, eu vou pausar aqui um pouquinho. Você tem que descobrir o quê? Toma cuidado. Tem que descobrir esses vértices, né? O R, o S e o T. Você tem que, né, fazer primeiramente, você vai ter que fazer a soma dos 3 ângulos, dos 3 vértices do R, do S e do T igual a 180, como todos os demais. A diferença é que a gente vai ter no lugar do R, a gente vai ter um X mais 50, no lugar do S tem outra, né, outra letra com outro número, no lugar do T também. Mas é bem semelhante à outra que a gente fez. Vou colocar do início de novo, tá? Exercício 9 é mais um exercício envolvendo ângulos internos, né? De um triângulo. Que diz o seguinte: as medidas dos ângulos da figura R e ST são, respectivamente, então, ST aqui é o triângulo, o R é o vértice, ST são os outros 2 vértices, né? Nós temos que lembrar que a soma dos 3 ângulos vai dar 180 graus. E aí você vai descobrir, respectivamente, qual é a medida do R, do S e do T, para você marcar as alternativas. Bom, então nós temos que fazer o quê? A soma dos 3 ângulos e igualar 180 graus. Tem que resolver a equação, né? Então, aqui eu identifiquei, né? Para você entender. O ângulo rosa é o R, o ângulo S aqui. O ângulo T, identificado aqui para não. Então, eu tenho que fazer o quê? O ângulo R é o quê? É x mais 50. O S é x mais 10. E o ângulo T é x menos 30. Marcado aqui. A soma de todos vai dar 180 graus. Só deixei parênteses aqui para separar cada um dos vértices, né? Cada um dos ângulos. Mas poderia deixar sem, né? Já montando a equação aqui sem precisar desses parênteses. Então, agora, a gente vai fazer o quê? A gente já pode direto somando ó, x e x, né? A gente vai somar aqui um x mais um x. E vamos somar 50 mais 10 menos 30, igual a 100.
Gente, vocês conseguiram entender isso aqui? Alguém tem dúvida? Como que eu Tá um pouco montei? rápido, né, professora? Oi? Tá um pouco rápido, né? Eu coloco, eu coloco um pouquinho rápido, acabou ficando rápido demais. Mas olha só, eu vou explicar aqui o passo a passo. O que é esse x mais 50? O que é esse x mais 50? Não? Não é o r? No lugar do r entrou o x mais 50. O que é o x mais 10? É o vértice S. Porque no lugar do S eu tenho que colocar o x mais 10. Porque eu tenho que achar no final o valor do S, o valor do R, o valor do T. Certo? Aí, por isso que tem que montar desse jeito, não tem jeito. Então, o x mais 50 é o vértice R, o x mais 10 é o vértice S, é o ângulo S, vou chamar de ângulo, e o x menos 30 é o ângulo T, tá bom? Agora, alguém não sabe que eu posso somar os termos semelhantes aqui, ó, que é a parte que tem o x? Eu posso somar o x mais o x mais o x para simplificar. Vocês entenderam que um x mais outro x, vai dar 3x? Alguém não entendeu isso? Eu só juntei. Quando não tem nada aqui, ó, o coeficiente é 1. Então, 1x, chama x de, sei lá, não consigo achar nada com x, mas chamar de chiclete, eu sei que não é com x. Um chiclete mais um chiclete mais um chiclete, 3 chicletes. Pronto. Agora soma os números. 50 com mais 10, com menos 30, dá pra fazer direto, né? 50 mais 10 dá 60, 60 menos 30, dá 30, não é? Então vai ficar 3x mais 30 igual a 180. Aí fica mais fácil de resolver para achar o valor de x. Achando o valor de x, aí a gente vai substituir o x em todos os vértices, aí você vai encontrar o r, substitui o x nesse vértice, soma com 10, acha o s, substitui o x no t aqui, subtraindo 30 e acha o valor do t. Tá bom? Eu vou colocar mais rápido, mas qualquer coisa eu paro e explico. Tudo bem? 50 mais 10, 60 menos 30, dá 30. Como eu falei, dá 30. Igual a 180. Operação inversa, menos 30, né, gente? 180 menos 30, 150. Quando tá multiplicando, a gente divide, né? Aí 150 dividido por 3, dá quanto? 50. 50, né? Pronto. Agora que eu falei para vocês, já sabe que o x vale 50? Aí você volta lá. O R, quem é R? É o x mais 50. No lugar do x você coloca 50. 50 mais 50 dá 100. Então o R vale 100. E o S? O S é x mais 10. O x é 50, 50 mais 10, 60. Então o S, o vértice S é 60 graus. E o vértice T é x menos 30. O x é 50, 50 menos 30, 50 menos 30 dá 20. Então, o R é 100, ó, 50 mais 50 dá 100, o S é 60, porque 50 com mais 10 dá 60, e o T é 20, porque 50 menos 30 dá 20. Concluí aqui. X mais 50. Quanto que é 50 mais 50? 100, né? Então, o R vale 100 graus. Vamos lá. Substituindo o X por 50 no R, no S e no T. Temos, ó, o R vai ser X mais 50, 50 mais 50. No lugar do X, você vai colocar 50, certo? Então, o R é 50 mais 50, vai dar 100. 100 graus. E o S? O S mede x mais 10. Ok. Dado x, 50. 50 mais 10, 60. 60 graus. E o T? O T é x menos 30. No lugar do x, 50. 50 menos 30. Então, o T vai dar 20. 50 menos 30, 20. Qual a resposta? É igual a 100. O S é 60. E o T é 20. É o item, é o primeiro item. Respectivamente, né? 100, 60 e 20. Tudo bem? Sim. Tá. Posso para o próximo, então? Que é o 10? Pode. Não. Se alguém tiver dúvida, a gente explica de novo. Questão 10, ó. Olha só. Na questão 10, o que eu posso tirar de conclusão aqui? Olhando aqui, ó, eu sei que a soma dos três ângulos dá 180 graus, todos. Só que eu tenho um x aqui somando com 10, para o primeiro ângulo aqui em cima. Eu tenho o próprio x aqui, esse número x é a medida do próximo ângulo aqui à esquerda. E eu tenho um ângulo aqui sem letra e sem número.
Mas o que eu posso concluir? Quem consegue me dizer qual é esse ângulo aqui, que está sem letra e sem número? Se alguém escrever... Esse ângulo é 55? 55? Não sei. Bom, se eu juntar aqui, ó, esse ângulo que está sem medida e sem letra, com esse 110 graus, não vai dar a meia volta? Não vai dar um ângulo de meia volta? E quanto que vale o ângulo de meia volta? 55. O ângulo de meia volta. Tem uma musiquinha que fala 180, 180, 360. Porque a volta completa, o círculo completo é 360, não é? Sim. E círculo, quanto que é? Se alguém tá falando... 90? 90 é o ângulo reto. Meia volta, meio É giro. 90 mais 90 é 180. Isso. Então, meio giro é 180, não é? Meio giro, 180. Um giro completo, 360. Tá? Quando o relógio dá um giro completo, né? O ponteiro dá um giro completo, é um giro de 360 graus. Meio giro aqui, ó, que é o ângulo de meia volta, é 180. Se o ângulo aqui de meia volta é 180... 70. Isso é o que falta aqui para completar 180. Eu já tenho 110. E mais esse pedacinho aqui, mais 70, não é? Entendi, a lógica. 110 com mais 70 dá 180. Então, com certeza, esse ângulo aqui é 70 graus. E aí vocês vão conseguir fazer a maioria dos exercícios da próxima atividade olhando para isso. Por quê? Esse ângulo aqui, eles formam 180 graus, são chamados ângulos suplementares. Tá? Um complementa o outro. O que falta aqui é o que falta em 110 para dar 180, que é 70 graus. Então, você vai ter aquela equaçãozinha novamente. 70, porque aqui é 70 graus, mais o ângulo x mais 10, mais o ângulo x, igual a 180. Aí vai juntar os x's, vai juntar os números, junta 10 mais 70, vai dar 80. X mais x vai dar 2x, vai ficar 2x com mais 80, igual a 180 graus. Eu vou mostrar, tá? É o exercício 10. É o último aqui mais difícil. Os outros... ninguém teve dificuldade. Pelo menos que não me falaram, né? Novamente, estou resolvendo, ó. Que é professoriana, vou ajudar vocês com a atividade da semana. Vou começar com a questão 10. Calcule o valor de x na figura abaixo. O valor de x é a medida de um dos ângulos e também é um dos números que somados aqui... Você tem que achar esse número x, né? Mas antes, vamos determinar essa medida que está faltando aqui. É que nós temos todo esse ângulo aqui, ó, ele dá 180 graus. É o ângulo de meia volta. Certo? É o ângulo de meia volta. Se eu já tenho 110, quanto que falta para 180? 70. Não preciso fazer... Não precisaria fazer a equação, né? Só resolver. Falta aqui, né? Dá 180 graus. Aí nós temos o ângulo de meia volta. Bom, depois disso, a gente tem que saber que a soma dos três ângulos de qualquer triângulo dá 180. Então, a gente vai fazer o quê? Este ângulo que é x mais 10, mais 70 graus, mais o ângulo x, tem que dar 180. E a gente resolve a equação. Então, que a gente tem sempre que lembrar que a soma dos três ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Então, nós temos o primeiro ângulo aqui, né? Que é x mais 10. O segundo aqui, 70 graus. O terceiro, x. Eu vou somar os três ângulos e igualar a 180. Coloquei em parênteses só para você entender que é um ângulo. A ordem não importa, tá, gente? Vocês poderiam fazer de ordem diferente. Do mesmo jeito. Agora, o que a gente pode fazer? Posso fazer direto aqui, ó. Vou somar x mais x e 10 mais 70. X mais x com x mais outro x. Vou pausar um pouquinho, só para ver se você está entendendo. Você entendeu por que ficou 2x aqui? Entendeu que eu posso juntar esse x com esse x, como a gente fez no outro? A gente juntou x mais x mais x, deu 3x, não foi? Agora eu tenho um x mais um x, eu posso juntar, eu posso simplificar. Dá 2x. Agora somos números. Sempre assim. 10 mais... 50. O valor do x. O valor dos 2x deu 50, meu. Vamos lá. 10 mais 80, 10 mais 70 dá 80, não é? Então vai ficar 2x mais 80 igual a 180. Aí depois você vai isolar o 2x, vai ficar 180 menos 80, aí fica 100, não é? Aí o 2x igual a 100, aí sim, no final, x é 50, parabéns. Mas deixa eu só terminar aqui. É como tá rapidando antes. Agora, eu vou fazer a operação inversa, né? 2x igual
Esse mais, né? Operação inversa, menos. Por isso que subtrai, né? X do lado esquerdo do norte. 2x igual 180 de 80 assim. Então, x. Está multiplicando 2. A gente inverte a operação, né? Dividir por 2. E 100 dividido por 2. O valor de x é 50. Ótimo. Certo? Pode fazer a conferência, né? É sempre importante você conferir, tá? Saber se bate, se vai dar. O x é 50. Se vai dar 180 mesmo, né? 50 graus. A gente vai somar os 3 para ver se vai bater 180. Ó, x mais 10. Se somar 50 mais 60 mais 70, vai dar? Exatamente. E só fazendo a conferência aqui, ó. Por que é 60? Porque esse ângulo aqui é o número x, que é 50 mais 10, dá 60. E aqui a gente já descobriu que é 70. Aí somando, ó, 60 com mais 70 dá 130, com mais 50 dá 180. Então tá correto. X é igual a 50. Dúvida? Não. Tá. Então eu vou mostrar o próximo aqui. Você quer falar, Lu? Começar o próximo? Isso aqui é a correção, tá, pessoal? O próximo exercício eu vou... Quanto que deu a 10? Eu não escutei. A 10, o X é 50. É isso mesmo. É. A lista de presença já está no chat, tá bom? Para quem precisar já assinar, porque tem gente aqui que já pediu. Essa atividade é uma revisão, na verdade, de classificação dos triângulos com relação às medidas, né, com relação às suas medidas. Então, assim, os ângulos são os ângulos mais conhecidos. O ângulo de uma volta inteira mede quanto? O ângulo de uma volta inteira, quem lembra? 360. 360. Isso vocês têm que saber. Ele mede uma volta inteira. Sempre a ideia de ângulo é sempre mais fácil quando você tem uma ideia de giro. Você dá um giro completo a 360 graus. Meio giro... Qual atividade é essa? Oi? Qual atividade é essa? Deixa eu ver se eu consigo apresentar aquilo também. Então tá, então vamos falar com ela. A classificação básica, né? A gente tem que sempre partir, né, com a ideia de giro, em que o giro, né, um giro completo é 360 graus, o giro, quando você para no mesmo ponto, também você tem o ângulo de 0 grau, que estará no mesmo ponto, né? Se você dá um giro de 360, ou ficar no mesmo lugar aqui, 0 grau e 360 graus representam o mesmo ponto, certo? Quando é 0 grau, a gente chama de ângulo nulo, certo? Que é igual a 0 grau. Então, os lados do ângulo se coincidem. Os lados se coincidem, como se fossem os ponteiros do relógio, quando um ponteiro está em cima do outro, é 0 grau ou 360, certo? Se der um giro completo. 180 é a metade do giro, certo? É chamado de ângulo raso, é o ângulo de meia volta. Ângulo a 180 graus, tem a medida de 180 graus, e ele tem um nome. Qual é o nome dele? Raso, é o ângulo raso. Então, aqui na classificação dos ângulos, nós temos o ângulo reto. Qual é o ângulo reto? É o ângulo de 90 graus. É o ângulo entre uma parede, né, e o chão. É o ângulo quando a gente fica em pé. É o ângulo entre o nosso pé, a nossa perna e o chão. Quando a gente está reto, né? O ângulo de 90 graus. O ângulo, a partir dessa medida de 90 graus, a gente classifica o ângulo agudo, certo? Por quê? Qualquer ângulo que for maior que 0 grau e menor que 90 graus, ou seja, qualquer ângulo menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. Então, ângulo de 30 graus é agudo, de 45 graus é agudo, de 89 graus é agudo, 90 graus é reto. Menor é agudo. Tudo bem? Aí, os maiores de 90 graus, 91 graus, 100 graus, né, até 179,9 graus, é chamado de ângulo obtuso. Então, agudo é menor que 90, e o obtuso é o ângulo maior que 90 graus e menor do que 180, tá, gente? Tá bom? Isso é bem facinho, tá? Mas vocês precisam entender. E aí, vocês respondem o próximo exercício. O exercício 1, 2, 3, até o 5. Pode mostrar aí. Olha só, bem facinho, né? Exercício 1. O exercício 1 é para você, tá? O exercício 1 é só para você bater o olho e ver.
Isso, A obtuso questão é esse. 2 também. A 2, aqui. A 2 é para a pergunta qual é o ângulo reto. Reto, isso. Qual é o ângulo reto? Tá É fácil, só né? perguntar, né? Pode passar? O 3 agora. Obtuso. Então, é só olhar lá na classificação e ver, né? Isso. Qual está classificado como ângulo obtuso e colocar qual é a alternativa correta aqui. Daqui a pouquinho eu já vou colocar ele no... Eu já vou compartilhar o link desse formulário, se vocês quiserem responder, tá? Você quer falar, Lu? Como eu não estou apresentando... Pode ser. Então, Pode vamos falar. lá, gente. Posso falar assim? Olha, pessoal, o ângulo, ele é classificado como ângulos complementares quando eu tenho dois ângulos. Olha, eu tenho um ângulo aqui, ó, determinado por essa letrinha alfa aqui, e tem o ângulo de 60 graus, tá vendo? Esse ângulo aqui, ele é considerado de ângulo complementar, porque um complementa o outro, tá? Eles estão um ao lado do outro, então eles são chamados também de adjacentes. Adjacentes quer dizer ao lado, tá? Então eu tenho aqui, ó, tem essa linha dividindo o ângulo, certo? E esse ângulo aqui de 60 graus, mais esse ângulo aqui que tá com a letrinha A, eles são complementares. E a soma desses dois ângulos aqui é 90 graus. Então, para um ângulo ser complementar, a soma dos dois tem que dar 90 graus. Então, se aqui tem 60 graus, e aqui está determinado pela letrinha A, aí vocês têm que ver quanto que está faltando para chegar em 90 graus, porque 60 mais o total desse ângulo aqui tem que dar 90 graus. Entenderam como é o ângulo complementar? Ó, determine a medida do ângulo que é complemento de 60. Então, se é complemento, significa que o total tem que dar 90 graus. Então, se eu já tenho 60 aqui, quanto falta para 90? Então, vocês vão descobrir qual é o valor desse ângulo aqui e vai responder pelas alternativas, ok? Leonardo colocou certinho, viu, Leonardo? Parabéns. É o que falta, né, para 90 graus. Bem fácil. Isso. Chama complementar. Isso, chama ângulo complementar. Quando a soma dos dois ângulos, tá? Eles têm o mesmo vértice. O que é vértice? Esse canto aqui, ó, é o ponto de encontro dessas duas semirretas, é o vértice. Eu tenho dois ângulos. Eu tenho um ângulo de 60... Hã? E um lado em comum. Isso, e um lado em comum, isso mesmo. E também, só lembrando que esses ângulos, a gente coloca que um é o complemento do outro. Você pode ver isso também, se você estiver fazendo uma atividade, uma prova externa, falar assim, um ângulo é o complemento do outro. É o que falta para 90 graus. Isso, aí vocês já sabem que a soma tem que dar 90 graus, tá? Então, aqui, olha, tá faltando aqui, então vocês têm que saber quanto que vale aqui essa letrinha para dar a soma de 90 graus. 60 mais A vai dar 90 graus. Aí verificam qual é a alternativa correta, tá? Já o segundo ângulo aqui, olha, tá vendo? Ele já é um ângulo de 150 graus que eu tenho aqui, olha, tá? Então, o que diz aqui, ó? Dois ângulos são suplementares quando a soma das suas medidas é igual a 180 graus, tá? Então, aqui no caso, esse ângulo suplementa esse, ok? E a soma dos dois tem que dar 180 graus, tá? Então, é o mesmo procedimento, só que aqui a soma total é 180. Então, você tem já o ângulo de 150. Mais esse outro ângulo aqui, ó, que está informado pela letrinha B, tá? Então, a soma dos dois tem que dar 180 graus, porque um ângulo complementa o outro ângulo. Ou suplementa, né? Esse é suplemento, tá? Porque tem que dar 180 ao total. Facinho isso, né? Isso é tranquilo. Alguém tem dúvida? Complemento, a soma tem que dar 90 graus. Quando o ângulo é suplementar, a soma tem que dar 180 graus, ok? Ok. Tá, ó, o próximo aqui tem um videozinho que fala sobre a bissetriz de um ângulo, tá? Então, o que é uma bissetriz de um ângulo? É quando eu tenho um ângulo que ele é dividido em duas partes iguais, tá? E aí eles vão ter esse lado em comum aqui, ó, que é o ponto C, tá vendo? E a medida dos ângulos são iguais. Então, essa linha aqui, que é o ponto C, é chamado de bissetriz do ângulo, tá? Pois divide em dois ângulos de medidas iguais, tá? Você acha que precisa passar o videozinho, Eliana? Vamos ver se roda? Eu acho que nem precisaria, Lu, porque é muito fácil esse, né? Depois, se eles tiverem alguma dúvida, eles voltam e vejam no formulário, né? Que a gente vai lembrar. Isso. Só lembrar que a reta bissetriz divide o ângulo em duas medidas iguais, só isso. Bem simples. Gente. Então, é isso. Aí, eles têm o ponto em comum, que é o ponto O, que é o vértice, né? Que é a origem, a abertura do ângulo aqui, ó, AB,
né? E o ângulo é dividido em duas partes iguais. Então, essa linha aqui é chamada de bissetriz do ângulo, tá? 20 mais 20, então, eles têm a mesma medida, então essa é a bissetriz do ângulo. Só uma explicação, esse aqui é só um conceito. Agora, o próximo vocês vão ter que responder, ó. A 6, responder aqui, ó. Se aqui mede 54, e essa linha está informando que é a bissetriz, então, qual que é o valor de A? Lembrando, tá? Quando eu tenho a bissetriz, significa que os dois ângulos têm a mesma medida, porque a bissetriz é a linha que divide o ângulo em duas partes iguais. Tranquilo também, né? Esse 6 para responder. Sim. E agora? O que vocês acham disso? Tá fácil descobrir aqui? Se precisar, eu mostro aqui também, Lu. Você tem o vídeo? Não, não tem vídeo. Eu consegui abrir aqui meu Word, está com probleminha, mas a gente pode fazer. Pode fazer. É um exercício envolvendo uma equaçãozinha em que a gente vai ter que igualar, né? Peraí. A bissetriz é a reta que divide o ângulo em duas medidas iguais. Essa bissetriz é o lado comum dos dois ângulos, né? Porque ela está dividindo em duas medidas iguais. E aí a gente tem esse exercício aqui mostrando que é o exercício 7, né? Para descobrir o valor de x. Essa reta OC, a gente identifica assim, né? Sai do esse O, e aqui está mostrando C, é a reta, a semirreta OC é a bissetriz desse ângulo. É bom a gente aprender a identificar, né? Ao ângulo AOB, né? A gente pode falar assim, AOB. Então, com certeza, esse ângulo que está identificado como 5x menos 20, ele tem que ser igual ao ângulo que está identificado como 2x mais 10. Como que a gente pode resolver essa equação? Não tem nada a ver aqui com 180 graus, né? Não é igual aquele que a gente vai igualar todos os ângulos a 180 graus, mas tem uma igualdade. Se tem uma igualdade, vai formar uma equação. Qual é a equação? Quem pode colocar essa equação aí no chat para a gente ver? Acompanhe aí. Como que ficaria essa equação? Para dizer que 5x menos 20 tem que ser igual a 2x mais 10. Alguém colocou? Fica assim, né? 5x menos 20. Deixa eu aumentar aqui. Eu tô com um problema aqui em falha, né? Na minha chave, mas vamos lá. Não é isso? Tem 5x menos 20 igual a 2x mais 10. Ou poderia ser 2x mais 10 igual a 5x menos 20. E agora? Como que a gente faz? O que eu faço aqui para resolver essa equação? O que vocês me sugerem? O que eu faço com esse 5x aqui? O Leonardo aqui? vai responder. O valor de x igual a 10. Já tá? Muito bem. Bom, vou copiar aqui para poder... Só para começar a resolver aqui, né? Então, 5x. Esse 2x aqui, para a gente tirar ele do lado direito da igualdade, o que a gente faz? Para colocar do lado esquerdo, a gente faz a operação inversa, né? Fica menos. Não é mesmo? Então, 5x menos 2x igual, né? Igual. Esse 10 já está do lado direito. 10. A gente só copia o 10, né? Nossa, não estou conseguindo aqui. Eu fiz aqui. Vai ficar 10. 10. Esse menos 20. Esse menos 20 aqui. Para tirar do lado esquerdo e passar para o lado direito. Isso, Leonardo, mais 20. Mais 20. Ótimo. Aí, ó. Novamente, a gente vai estar novamente trabalhando com nomes semelhantes, né? Você vai fazer a operação só com os números. 5 menos 2 vai dar 3, não é? 3 o quê? Opa. 3x. Vou fazer aqui, depois a gente aumenta. 3x igual a 10 mais 20. 10 mais 20 dá 30. Isso. É isso? E aí o x vai ser quanto? 30x. 3x. X vai ser igual a? 10. Isso, né? 3 vezes quanto dá 30? 3 vezes 10, né? Porque você vai fazer a operação inversa, né? 30, o 3 está multiplicando, você vai dividir. 30 dividido por 10. 3. Então, x é igual a 10. Tudo bem, gente? Então, Sim. tudo parte do quê? Dessa definição de bissetriz, que eu tenho que igualar, né? Porque a bissetriz separa aqui os dois ângulos, que é o ângulo 5x menos 20,
e o 2x mais 10. A gente igualou, resolveu a equação. A gente, né, sempre vai estar esbarrando nessa resolução de equações aqui, que do 8º ano é fundamental. O ano que vem vocês vão para funções, isso aqui tem que estar no pé da letra, tá? No pé da língua, para resolver. Verdade. Tudo bem? Então, 5x menos 2x, deu 3x. O x é 30 dividido por 3, porque o 3 está multiplicando. O x é 10. Se você vem aqui, ó, 5 vezes 10 dá 50. 50 menos 20 dá 50 menos 20 dá 30. Um ângulo é 30 graus. E o outro? Então, novamente, 2 vezes o x vale 10. 2 vezes 10 dá 20. 20 com mais 10 dá 30. Então, bateu. Os dois ângulos medem 30 graus. Pergunta isso, né? Quanto mede esse ângulo? Ah, mede 30 graus. Mas só perguntou o quê? O valor do x. Tudo bem? Aqui. Na figura a seguir, tá terminando, tá? Na figura a seguir, os ângulos são adjacentes e complementares. Quando fala adjacente, por quê? Porque aqui tem lado em comum, certo? Eles são adjacentes, tá um do ladinho do outro. E complementar, quando fala essa palavra complementar, significa que a soma dos dois vai dar quanto? Quem lembra? Complementares, a soma dos dois dá o ângulo reto, ó, estamos até mostrando ele aqui, né? O ângulo quadradinho aqui com pontinho no meio é o ângulo reto. Que mede 90 graus. Então, aqui é bem fácil. Você vai pegar 90, né, que é a soma dos dois aqui, tirando 15, 90 menos 15 é o valor do x. Por quê? Porque eles são complementares. Se tiver alguma dúvida, eu paro. Aqui, novamente, na figura a seguir, os ângulos são adjacentes e suplementares. Complementar, a soma dá 90. E suplementares, a soma dá meia volta, que é 180. Então, novamente, aqui tá bem facinho. Você pega 180, que é a soma dos dois, tirando 135, vai ser o valor do x. Tudo bem? Novamente, chega na resolução de equações. Vocês têm que aprender resolução de equações. E agora? O 10. Na figura abaixo, se você quiser falar, Lu, me empolguei aqui. Pode falar, é o último. Faz parte também do ângulo suplementar, pode falar. Tá bom. Na figura abaixo, o ângulo que representa o ponto de interrogação suplementa o ângulo de 140. Olha, que legal. No entanto, qual a medida desse ângulo? Nem precisaria olhar aqui, né? Dá para fazer pela soma, né, dos ângulos internos aqui, mas o que significa suplementa? Ele é um suplemento, né? Como eu falei para vocês, antes dessa definição aqui, nós já resolvemos exercícios com esse tipo de situação, em que você vai ter meia volta, né? É o que falta aqui para 180, que é exatamente o suplemento, né? A soma dos dois dá 180. Falta, né? Eu achei. Alguém tem alguma dúvida sobre os demais exercícios dessa atividade? Não. Então, eu acho, assim, que a gente pode trabalhar um pouquinho mais depois, se tiver dúvida, nas bissetrizes, né? Então, esse é um conceito, né, que precisa ser trabalhado, que a gente vai trabalhar em atividades posteriores, porque a gente vai falar também de outras medidas, de outros elementos, como a mediatriz. Então, a bissetriz, ela vai dividir o ângulo em duas partes iguais, né? E essa classificação dos ângulos aqui, que a gente viu, o ângulo, ele pode ser o suplemento do outro, quando a soma dos dois dá 180 graus. Quando ele é o complemento do outro, quer dizer que a soma desses dois dá 90 graus. E, por último, a gente viu a classificação dos ângulos em ângulo obtuso, quando o ângulo, ele mede uma medida maior que 90, menor do que 180 graus. A gente também tem a classificação do ângulo reto, que é um ângulo muito importante, que é o ângulo de 90 graus, né, importante em relação às construções, ao estudo de funções, esse ângulo reto é muito importante. E, por último, quanto às classificações, a gente tem também o ângulo, né, o ângulo nulo e o ângulo de uma volta completa, que é o ângulo de um giro, e o ângulo raso, que é o ângulo de... Tá bom? Dúvidas? Certo. Uma próxima atividade, além da bissetriz, se a gente se aprofundar mais nisso, a gente pode também ter o conteúdo também sobre a soma dos ângulos internos ângulos opostos pelo vértice, né, que também faz parte do conteúdo. E esse a gente não falou nada também sobre os ângulos opostos pelo vértice. Então vai ficar para uma próxima, né? Continuação, né? A gente vai continuar. Sim. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Vocês conseguiram acessar aí o formulário?
que eu coloquei? Sim, eu já preenchi e mandei. Ah, que bom, que ótimo, né? Eu acho que é uma liçãozinha, assim, para dar uma relaxada, né? É, a Eu acho que maioria é das mais vezes eu faço na aula mesmo. porque é claro que a gente tem sempre que colocando um grau de dificuldade maior, porque vocês já estão no 8º ano, não adianta a gente ficar só dando, né, como diz, papinha, a gente tem que dar o arroz e feijão também, né? Vocês têm que saber resolver equações, vocês têm que saber deduzir, mas, né, vocês estão indo bem. Parabéns, né, pelo esforço. E Eu gosto de fazer a lição já assim na aula, por causa que se eu tiver dúvida, já tiro. isso é importante, por isso que a gente, É né, ótimo, todos deveriam fazer isso, né? Fica muito mais fácil se todos participassem da aula e aí já faziam na aula, porque se tem dúvida, já pergunta, né? Muito mais prático, isso mesmo, Pamela. Então, se não tiver, né, como eu falei, a gente pode terminar um pouco mais cedo, mas já está dando horário, né, que a gente marcou. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrar, tá bom? Tchau, tchau, Pedro, tá dando tchau aqui. Tchau, Pedro. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Fernando. Tchau, tchau. Tchau, Raul. Tchau, fica com Deus. Bom feriado, bom final de semana. Se cuida. Tchau, Cuida do seu Leonardo. corpo, realmente. Tchau, Fernando. Tá? Fique bem. Bom final de semana, bom feriado para vocês. Fernando. Tchau, Leonardo. Ana, tchau. Beijo para vocês, gente. Fica com Deus. Luiz. Luiz, Robert. Damas. Tchau. Robert, tchau, Robert.